A gente está recebendo aqui nos estúdios da Rádio Timbira o ex-reitor do IFMA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o Roberto Brandão, que vai ser o entrevistado de hoje aqui no programa. Bem, inicialmente a gente, claro, gostaria de agradecer a sua disponibilidade de vir aqui aos nossos estúdios e uma ótima noite, seja bem-vindo ao Contraponto. Muito obrigado a todos, agradecer aqui o convite, a você, Daniel, ao Jorge, ao Robson, a todos do Contraponto, a todos os ouvintes. Prazer estar aqui representando o Instituto Federal do Maranhão, uma bandeira da educação, nós enquanto servidores, enquanto ex-reitor do IFMA. Como ex-reitor do IFMA, como é que o senhor está vendo a condução desses institutos nesse atual cenário aqui do Brasil? Veja bem, é uma questão bastante delicada, porque a nossa instituição conseguiu obter um crescimento extraordinário na gestão do governo Lula. Nós saímos de 4 pontos de presença no estado do Maranhão, onde existia o antigo Cefet, as agrotécnicas de Codó e a de São Luís, aqui hoje o campus Maracanã, e a unidade de Imperatriz. E hoje nós somos 32 pontos de presença. Nós alcançamos a mais de 75 municípios, com 40 mil alunos, 3.500 servidores, entre professores e administrativos, e uma instituição que praticamente atendia ao nível médio, formação de educação profissional e tecnológica. Hoje nós temos o ensino verticalizado, ensino da graduação, pós, mestrado e doutorado. E, de repente, nós começamos a ter nossos cortes orçamentários e as dificuldades tremendas de você gerir, de você conseguir fazer com que os nossos resultados de ensino, de pesquisa, de extensão, de inovação, dessem continuidades. Mas, mesmo assim, a arte da gestão faz com que o Instituto ainda apresente resultados concretos à sociedade maranhense. Mas, se nós continuarmos no andamento do orçamento da União para com a educação, cada vez mais reduzindo recursos, cada vez mais cortando orçamento e justificando que a educação dos institutos federais não é feito para formação de graduados e doutores e mestres, e sim apenas para ensino técnico, como é a defesa do ministro da Educação, a gente faz um contraponto, fazer aqui uma analogia ao nosso programa, e um recesso na educação profissional e tecnológica no Maranhão. O senhor é ligado à educação, mas agora eu estou sabendo que o senhor vai tentar disputar a eleição, já tem até um partido, você era do PCdoB, agora está migrando para o PROS, para ser candidato a deputado federal, e eu pergunto, essa é uma bandeira da educação, é uma bandeira que o senhor pretende levar ao Congresso lá, inclusive discutir essas questões aí que envolvem o IFMA, não só o IFMA, mas a questão tecnológica do Brasil como um todo, esse ensino tecnológico? Perfeito, nós estamos adentrando esse projeto político como pré-candidato a deputado federal, já temos uma militância antes do PCdoB, éramos presidente estadual do PPL, o Partido Pátria Livre, ao qual foi incorporado em 2019 pelo PCdoB. Militamos no PCdoB os últimos 2 anos, e agora nós estamos indo para um outro projeto político, através do PROS, para esse projeto político, em defesa da educação. A reforma do ensino médio, a reforma da educação profissional e tecnológica, a pós-graduação, a graduação, o ensino básico, fundamental, enfim, uma série de ações que estão sendo discutidas a nível nacional, a nível de Congresso. A gente percebe um esvaziamento natural do debate dos nossos parlamentares a nível de Brasil, que tem um pouco de conteúdo para que a gente possa melhorar a qualidade do debate e, assim, dar respostas concretas para que a educação brasileira não fique nessa ameaça de, sempre com o pires na mão, buscar orçamento para que possa melhorar atuações e dos nossos indicadores sociais. Então, a nossa bandeira, com certeza, está no sangue, há 34 anos professor, e defendendo e entendendo a gestão, e entendendo o lado do professor e o lado do nosso aluno, como nós dependemos de programas governamentais e não de políticas governamentais. Então, precisamos ter políticas voltadas para isso. Professor Roberto Brandão, o senhor falou há pouco que está migrando para um outro partido. Qual seria esse novo partido e qual o posicionamento que o senhor terá junto com o partido em relação à sucessão estadual?
Bem, eu já estou no caminho do PROS, já estamos fazendo as nossas reuniões, já dialogando com relação à conjuntura estadual, e o partido esteve já em conversa com os pré-candidatos, esteve conversando com o pré-candidato Carlos Brandão, estivemos aqui na reunião do dia 29, mês passado, onde o PROS se colocou favorável ao apoio irrestrito ao Carlos Brandão como candidato ao governo, e nós estamos aqui reforçando essa fala, nos colocando também à disposição e o total apoio à pré-candidatura do vice-governador Carlos Brandão ao governo do Estado. O governador Flávio Dino disse que a questão da escolha dependeria de vários critérios, né? O que justifica essa opção do PROS de apoiar, o que pesa, né, principalmente para esse apoio à pré-candidatura nesse momento do vice-governador Carlos Brandão? Na verdade, o PROS é um partido da base aliada do governo, apesar de estar com a direção anterior, feitos encaminhamentos com a direção anterior do partido, mas a atual gestão do PROS, a atual diretoria do PROS, caminha no mesmo sentido, de continuar na base aliada. Então, os argumentos colocados pelo partido para o vice-governador e para o próprio governador, em uma reunião na semana passada, o PROS colocou total disponibilidade de continuar na base aliada do governador. Com o seu anúncio, o pré-anúncio de direcionamento de apoio para o Carlos Brandão, o PROS, como partido da base aliada, vai exatamente nesse sentido. Professor, o senhor é candidato a deputado federal, e nós sabemos que talvez seja uma das eleições mais complicadas ser deputado federal, justamente porque tem 18 deputados injetando recursos dentro do município, injetando emenda, injetando orçamento secreto, emenda de todo jeito nessas prefeituras. Eu lhe pergunto, é difícil tomar essa decisão de enfrentar vamos dizer assim, esse time que já está aí jogando aí, que já está que hipoteticamente já levaria uma certa vantagem em relação a quem está sem mandato? Sem dúvida. Você ter estrutura financeira, você ter uma estrutura maior, um poder maior econômico para fazer um processo eleitoral, para participar de um processo eleitoral, e você com mandato, você já tem algumas condições a mais. Tanto é que tentaram, na questão da situação legal, da regra da eleição para 2022, a própria Câmara tentou colocar alguns itens que garantisse a própria coligação, garantisse alguns encaminhamentos que não dificultassem tanto. A coligação não passou, mas outras artimanhas foram colocadas a ponto de melhorar essa atuação. A federação, eu penso que para alguns candidatos que são apenas o cabeça dos partidos, ela tende a aliviar, mas aí precisa ser verticalizado a nível nacional. Para nós, que estamos avaliando a questão do PROS, a federação não é um projeto, não é uma proposta, a executiva nacional, o presidente nacional, Dr. Eurípides, não trabalha nessa linha, então o PROS não vai fazer a federação, mas eles percebem que tem muitos candidatos hoje, não só a nível de Maranhão, a nível de Brasil, a deputado federal, que precisam ter a estrutura da chapa consolidada para que ele garanta a eleição dele. E não tendo a federação, ele vai trabalhar como a cabeça da chapa e com a dificuldade tremenda de montar o resto da chapa. E aí entra a questão financeira, a questão orçamentária, que pesa muito a favor dessa conquista dos demais candidatos. É uma eleição difícil, como você falou, é uma eleição diferente. Já vimos aqui na eleição passada municipal que o formato, o desenho e o resultado das eleições, aqui mesmo na capital, vereadores com 4, 5 mil votos não lograram êxito, e vereadores com 2.500, 3.000 votos conseguiram fazer a sua chamada para a Câmara Municipal. O que foi isso? A estratégia de você colocar pessoas que tenham capacidade de concorrência, mas que também não desarme os demais candidatos. Quando você tem apenas a cabeça da chapa, fica muito difícil de acontecer. Eu penso que para as próximas eleições, na questão proporcional, nós vamos ter uma situação muito parecida. Tem partidos que está e pode surpreender na composição da chapa. Se não tem os grandes valorosos encabeçando a chapa, você tem pessoas com nomes fortes, mas que têm um equilíbrio menor
na questão financeira, mas também tem atuação maior. E um outro fator que nós estamos percorrendo no nosso estado e conversando com a população, e a gente percebe claramente alguns desgastes de pessoas que têm mandato, as pessoas que já tiveram oportunidade e não dão a devida resposta para a nossa sociedade. E isso faz com que a gente tenha um espaço também a conquistar e alguns espaços já conquistados nesse diálogo, onde você leva a questão não do novo, mas de uma proposta nova no campo político da questão proporcional. Professor Roberto Brandão, o senhor fala sobre essa construção dessas eleições proporcionais. Como é que o PROS está trabalhando essa nominata para as eleições de deputado federal? E uma outra pergunta no campo da educação: como é que o senhor avalia o trabalho que tem sido feito pelo governador Flávio Dino no segmento voltado aí para a educação, especialmente a implantação da educação em tempo integral profissionalizante com o sistema de institutos educacionais tecnológicos do estado do Maranhão? Tá, eu vou começar pela segunda pergunta, que muito me atrai, e quando o governador Flávio Dino lança o projeto de fazer os institutos estaduais, vamos colocar aqui, inspirado nos institutos federais, aqui a nível de Maranhão, no IFMA, nós já, de antemão, já abraçamos esse projeto, porque você está levando formação cidadã, você está levando oportunidade às pessoas nos nossos mais variados rincões do estado do Maranhão. Então, quando você oferece uma rede federal de institutos e oferece um paralelo de uma rede estadual com a qualidade de levar a mesma formação profissional, isso já é de tirar o chapéu ao nosso governador Flávio Dino. E quando ele, paralelo a isso, implanta as escolas dignas, você percebe a diferença do tratamento do que é. E nós falamos de escola digna não como nomenclatura de um programa, não como apenas um achismo que é um programa bonito, mas os resultados concretos que você observa onde onde está implantado o programa da escola digna. Então, a educação do Maranhão ganha esse viés de uma nova roupagem, de novas ascensões e de novos resultados do nosso IDH. Com relação ao PROS e a sua estruturação de chapa, nós estamos trabalhando exatamente numa situação que tenhamos competitividade com os nossos candidatos e que não sejam candidatos colocados na linha de mandatos. Isso é uma prerrogativa que nós já fechamos entre nós que estamos conversando com pessoas, companheiros que venham compor a chapa, e que nós não tenhamos nenhuma pessoa que, entre aspas, assuste a entrada de novos candidatos, de novos que pleiteiam a candidatura. Então, nós já temos alguns companheiros que formam um belo plantel de candidatos, de candidaturas, pleiteando, e, volto a dizer, o PROS vai fazer um trabalho, vai fazer surpresa no trabalho político agora em 2022. 18 horas e mais 53 minutos, 18h53. Heitor, para fechar a entrevista, eu queria que o senhor falasse sobre essa notícia que foi trazida ontem pelo governador Flávio Dino em relação ao aumento salarial, que vai, claro, beneficiar a categoria da educação, os professores, e de que forma, né, isso mexe, influencia a motivação desses profissionais que vão ser valorizados ainda mais aqui no estado do Maranhão. Olha só, eu tive a honra de ser presidente do CONIF. CONIF é o Conselho dos Reitores dos Institutos Federais, lá em 2017. E era unânime o questionamento e as perguntas dos outros colegas reitores dos outros estados, dos outros institutos, que vinham a nos parabenizar, a nos indagar, questionar como o Maranhão estava fazendo para fazer uma boa remuneração do professor. Estou falando lá em 2017. Então, essa repercussão e esse tratamento dado pelo nosso governador Flávio Dino à rede estadual, aos professores, aos servidores da educação de uma forma geral, isso é olhado no Brasil todo, isso é observado no Brasil todo. E eu tenho certeza que o nosso governador, analisando os dados orçamentários, a questão da arrecadação do Estado e a questão do reconhecimento daquela profissão, onde vários países do mundo a têm como a melhor e mais bem remunerada, exemplo, a Alemanha,
que trabalha o professor com uma remuneração maior, é a categoria que mais bem é remunerada naquele país, o nosso governo vai na contramão do país, onde sempre deixa para segundo plano a remuneração do servidor da educação. Então, quando nós temos o nosso governador voltado para isso e dando esse mérito para quem efetivamente coloca a formação de pessoas, nós só temos sentir o estímulo cada vez maior. Então, aqui está um momento de nós também refletirmos, porque não é só remunerar, mas dar as condições. Então, aliado do projeto político do governador, do governo Flávio Dino, para a educação, a gente percebe um alinhamento da infraestrutura, um alinhamento, a melhoria da infraestrutura, a melhoria das propostas de educação como um todo, e culminando com a questão da melhoria salarial de toda a classe, que já é uma grande remuneração a nível de Brasil, comparando-se, e você tem agora um ganho maior. Isso só mostra que estamos no caminho de cada vez mais galgar melhorias no aspecto do nosso desenvolvimento. 18h56. Dá para fazer mais uma perguntinha? Já temos a música para reproduzir. Já temos a música, acabou. É um período diferente, a gente está com o Festival Timbira, então a gente está reproduzindo as músicas ao final do programa. Então, ex-reitor, pré-candidato a deputado federal, a gente agradece muito a sua disponibilidade de vir aqui aos nossos estúdios. Fica o convite para outras oportunidades aqui no Contraponto e em outros programas também. Nós aqui agradecemos o convite, a todos vocês, a todos os ouvintes. Com certeza, retornaremos quantas forem as necessidades para estar conversando sobre a educação e, de uma forma geral, sobre a política do nosso Estado.